Então vamos lá, sou Carlos Corrêa. Esse é mais um estudo semanal da língua chinesa, Os Analetos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Sin Sun Roque de Singapura. Esse estudo acontece toda quarta-feira, às 20 horas, e os vídeos vão ficar disponíveis no IGTV e no canal da LIR. A gente já agradece vocês de antemão, a participação de quem vai acompanhar ao vivo, né, com a gente, e quem vai acompanhar a gravação depois. E a gente agradece também a presença da Carolina. Obrigada, eu também agradeço a sua presença, Carlos. Agradeço a presença de todo mundo que está ouvindo aí. E a gente agradece ao professor Sin Sun Roque, né, que a gente chama de Mestre Sim, que desenvolveu comigo esse trabalho, agora com a gente. E os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Qian Tan Lin. E também os grupos de estudos do Mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que também sempre deram todo apoio nesse projeto. Então, muito obrigada. Muito bem, gente. Opa! Vamos lá, então. Vamos lá para a nossa primeira frase de hoje. Muito bem. Confúcio disse: os homens do sul têm um ditado que diz: quem não tem princípios não pode ser médico ou feiticeiro. Bom ditado. Se ele não for constante em seus princípios, em sua virtude, persistindo, sofrerá humilhação, sentirá vergonha. O mestre disse: não é preciso adivinhar. É isso mesmo. Bom, a explicação do Mestre Sim para essa frase dos Analetos é que, ao usar esse termo feiticeiro, o Confúcio ele não está falando de alguém que faz feitiçaria, nem bruxaria, nem magia negra, nada dessas coisas. Ele está falando de um tipo de mestre que existia antigamente e que ajudava as pessoas a se curarem de suas doenças. Ensinava elas a rezarem, etc. Tal como um médium, por exemplo, ou um pajé de uma tribo indígena. E por que o Confúcio fala sobre as pessoas do sul, né? Ou seja, sobre as pessoas do sul da China? Porque nas províncias do sul da China, há pessoas que têm conhecimento sobre mediunidade e dominam poderes paranormais. Só um pouquinho. Quando Confúcio fala desse tipo de médium, ele está se referindo às pessoas que curam doenças. Se uma pessoa não tem perseverança, essa pessoa não tem como fazer esse tipo de trabalho de médico ou de feiticeiro. Naquela época do Confúcio, acho que eles chamavam, os médicos eram mais chamados de feiticeiros, né? Não era médico da forma como a gente vê hoje. Bom, Confúcio disse essa frase, mas estas ideias já eram mencionadas no livro I Ching. Lá já era falado que uma pessoa que não consegue manter-se com firmeza na sua própria moral, na sua própria ética, fará alguma coisa errada e um dia ela se sentirá envergonhada por fazer as coisas dessa forma, né? Ou seja, sem considerar a sua própria moral e a sua própria ética. No I Ching é explicado que quando uma pessoa não tem perseverança para fazer um trabalho, não importa qual trabalho ela faça, ela não terá sucesso. Sem perseverança, ela não conseguirá concluir o trabalho. Mesmo se ela fizer oráculos, pedir ajuda, não adianta. O ponto principal dessa frase está relacionado a esta questão da perseverança. Mesmo um feiticeiro
que aprende sobre poderes de mediunidade, ele também precisa de muita dedicação e de muita perseverança para conseguir comover o plano espiritual. Esse feiticeiro geralmente é considerado de um nível muito baixo na sociedade. Ele é considerado um médium, mas isso não quer dizer que ele tenha o tal de um homem santo. No entanto, mesmo fazendo esse tipo de coisa considerada muito inferior, ele também precisa de perseverança para fazer o trabalho dele. Porque só quando ele aprender essa prática com perseverança, ele vai conseguir comover o plano espiritual. Caso contrário, mesmo fazendo oráculo, mesmo pedindo aos espíritos, os espíritos também não irão ajudá-lo. O significado final dessa frase é que só uma pessoa que tenha perseverança vai conseguir concluir o trabalho. Sem perseverança, nem os espíritos conseguem ajudá-la a fazer isso. Por isso, por que o cristão fala para as pessoas que elas precisam aprender oração? E que elas precisam constantemente fazer oração? Porque quando a oração não está sendo respondida, ele vai falar para essa pessoa que ela não tem sinceridade suficiente. A sua perseverança não está sendo suficiente. Não é porque a pessoa faz oração que o Espírito vai lhe responder. Ela precisa insistir, insistir, insistir. E isso ainda não é algo garantido, comprovado. A conclusão do trabalho vai depender do coração de perseverança que essa pessoa tem. E não é porque o Espírito está ou não está querendo ajudá-la. O Espírito também observa se ela tem ou não tem um coração de perseverança. Porque senão, mesmo que ela faça oráculo e peça socorro, não adianta. Se a pessoa não tem perseverança, um feiticeiro também não irá conseguir tratar a doença dessa pessoa. Bom, essa é a explicação do Mestre Sim para essa frase. Aí eu fiz um comentário também, né, em relação a essa frase e a explicação do Mestre Sim. Eu selecionei 4 palavras-chave relacionadas com a frase do Confúcio e com a explicação do Mestre Sim. São essas: perseverança, sinceridade, vergonha e princípios de moral e ética. Então, é muito mais fácil perseverar em algo quando isso está de acordo com os nossos próprios princípios de moral e ética. E para saber quais são esses nossos princípios, é preciso, primeiramente, conseguir ser sincero consigo mesmo. Ao conhecer esses seus próprios princípios e agir de acordo com eles, a pessoa dificilmente fará algo que lhe faça sentir vergonha de si mesma. Eu imagino que o Confúcio tenha relacionado isso com a profissão de médico, né, ou feiticeiro, como era chamado naquela época, porque esta profissão exigia que a pessoa estivesse o mais equilibrada possível em relação a si mesma e ao seu próprio caráter, para que pudesse de fato ajudar outra pessoa a se curar. Atualmente, na área médica, há protocolos técnicos científicos e de ética que protegem e que orientam este profissional, mas que também restringem a sua atuação apenas àquilo de que tratam estes protocolos. Então, a cura das doenças, na medicina alopática, depende de diagnósticos que consideram apenas a parte materialista do corpo, não consideram nem a parte espiritual e nem a parte anímica. Eu imagino que seja por isso que, na tradução dessa frase, o Mestre Sim relaciona o termo feiticeiro não com o médico, mas sim com um médium ou com um pajé. Aí a minha interpretação vai até aí, Carlos. Muito bem.
Bom, um comentário aqui rápido, antes de passar para a próxima frase, meu aqui, é o seguinte. O que está sendo traduzido aí, tem a ver com perseverança, constância, tudo mais, que está relacionado ao idim, é esse daqui, ó. Tá, gente? É o Han, esse daqui. Então, vamos dizer assim, o significado dele mais antigo, né, aquilo como mais antigo, seria mais ou menos assim, né? Um coração que persevera na travessia. Ou seja, qual a travessia? Então, essa partezinha aqui tem a ver com o coração. Essa outra partezinha aqui tem a ver com um barco viajando entre margens, entre uma margem e outra. Então, eu não vou falar muito sobre isso agora, eu quero falar isso aí depois da próxima frase, tá, gente? Então, só guarda isso daí, um barco viajando entre uma margem e outra, tá? Então, uma margem não é a mesma coisa que alguma coisa, vamos dizer assim, um ponto de chegada e chegou ali, você fica ali, né? Você segue, você ali não para ali, a viagem não para ali. Mas aqui tem, né, vamos dizer aqui que, em resumo, essa constância aqui que a gente encontra lá no livro das mutações e tudo mais, né, que foi traduzido também por duração. Então, isso daí, constância, qualquer um dos dois conceitos aí, eu estou entendendo isso daí como uma constância que é horizontal, tá? Horizontal. Então, eu paro por aqui ó, o comentário, tá? Depois a gente pode voltar nisso daqui. Vamos passar para a segunda frase. Muito bem. Um pouquinho. Vamos lá. Confúcio disse: possuo sabedoria? Não, eu não possuo. Se uma pessoa comum me fizer uma pergunta com toda inocência, eu lhe uniria os dois extremos, fazendo o melhor possível. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase é que essa frase significa que as pessoas achavam que o Confúcio era uma pessoa que tinha muita sabedoria, mas não sabiam de onde vinha toda essa sabedoria dele. Então Confúcio disse: eu não sou uma pessoa que tem muita sabedoria. Eu também não tenho muita sabedoria. Isso significa que ele não é uma pessoa que já nasceu gênio, desde o pré-natal. Ele queria dizer: eu também sou igual a você, nasci aqui neste mundo, também não tenho sabedoria. Mesmo uma pessoa comum, né? Aqui, quando ele fala de pessoa comum, ele se refere a uma pessoa grosseira, uma pessoa que não tem conhecimento. Então, mesmo uma pessoa comum, quando pergunta as coisas, né, e as pessoas comuns costumam perguntar coisas muito simples, então, mesmo assim, eu também não sei responder. Eu também não tenho sabedoria para responder. Mas como é que eu respondo a pessoa? Geralmente, eu ouço a frase que essa pessoa fala, depois ouço a frase que outra pessoa fala, e ao ouvir duas pessoas, ele já tem dois tipos de opinião. Aí, com base nesses dois tipos de opinião, eu vou ajustando até o meio. Então, uso esse meio para encontrar a resposta e responder a essas pessoas. Entendeu? Geralmente, o pensamento de uma pessoa é um pensamento unilateral, de um lado só, de um eu só. A pessoa não considera o olhar do outro, que pensa diferente dela. Ou seja, não considera pontos de vista que sejam diferentes do seu e que podem ser usados para chegar a uma segunda opinião. Já o Confúcio não. Ele ouve a opinião de todo mundo
e vai ajustando a sua resposta ao ponto de vista de todo mundo. Então ele usa como resposta aquele pensamento que chega mais perto do caminho do meio. Isso é um método de aprendizagem que Confúcio utiliza para responder às perguntas das pessoas. Ele não utiliza simplesmente um ângulo só para olhar para as coisas. Ele utiliza vários ângulos para ver as coisas. Por isso que, nesse ponto, as pessoas acham que ele tem muita sabedoria. Bom, e o meu comentário sobre essa frase é que esse conhecimento eu considero que seja muito importante para a nossa época, que é uma época em que há muita informação. E há muitas pessoas defendendo diferentes pontos de vista sobre tudo. Esse genuíno interesse por conhecer a forma como o outro pensa é algo que o Confúcio tinha, e é algo que nós podemos aprender a desenvolver. Existem inúmeras técnicas para aprender a ouvir o outro, né? Ouvir sem se desgastar. E é interessante conhecer essas técnicas. Mas no caso de Confúcio, eu acredito que ele não precisava usar técnica alguma. Eu imagino que ele simplesmente tinha, né, ele tinha esse genuíno interesse em realmente querer aprender como cada pessoa, né, não, ele tinha esse genuíno interesse em aprender com cada pessoa que viesse falar com ele. Então ele queria entender como é que as pessoas pensam. Ele tinha esse interesse genuíno. Muito bem. Bom, vamos lá então. Vou fazer um comentário um tanto mais extenso sobre essa frase aqui. E é o seguinte. Opa. Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Então, aqui, ó, a primeira frase foi separando, né, o que foi traduzido aí, o que foi e tudo mais. Então, aqui nessa primeira frase, quando pergunta, possui sabedoria? Então, aqui, ó, o eu, esse aqui é o eu, o u. Aqui o yo é o tenho, não tenho. Aqui o di, isso aqui é geralmente traduzido por conhecimento, tá? Não por sabedoria. Sabedoria é geralmente traduzido por Jan, ou Jan, né? Jan, Yang, né? Pessoa sábia e tudo mais. Isso daqui é o que é usado aqui para fazer a pergunta, né? É como se fosse o ponto de interrogação, só que de outro jeito aqui, feito aqui de outro jeito, né? O mandarim tradicional. Então, qual que é a primeira coisa que é a observação que eu queria fazer? O U. Primeira coisa aqui, o U, traduzido por eu aqui. Aqui não aparece, né, na tradução, mas seria o euzinho aqui. O que ele tem aí? Ele é uma boca, ele tem a ver com boca e número. E qual é o número? O número 5, esse aqui, ó, de cima aqui. Aqui em cima a gente tem o número 5. E aqui embaixo a gente tem a boca. Então, o que traduzido geralmente por eu ou por nós? Também pode ser traduzido por nós. Então, essa boca ela tem a ver com o quê? Com falar. E o número 5, ele tem a ver com yin e yang, 4 lados de um centro, 5 e com os 5 elementos, né? Os 5 elementos ou 5 processos ou 5 passos. Outra coisa também teria a ver aqui também com os 5 tons. Os 5 tons da pronúncia do chinês. Né? Para quem estuda chinês sabe que são 5 tons. Não vou aprofundar isso aqui porque não... Enfim, né? Agora acho que não é aula de chinês, né? Não tem essa competência. Então, né, beleza, vamos ficar só nesse significado aqui, né? Quer dizer que esse eu aqui, ele... Só um momentinho, gente. Esse eu aqui, então, ele é um eu que... Eu não sei o que está acontecendo aqui, que... Um imprevistinho aqui na imagem.
Vamos lá. Então a gente falou um pouquinho do eu, né? Esse eu aqui, ele não é, ele tem a ver assim com o nós também, né? Ele não é um euzinho assim que é só eu. Somos nós. Outra coisa aqui, o yo aqui que é traduzido por tenho, né? Possuo, olha lá, traduzido aqui por possuo. Yo. Então esse yo, ele tem esse significado de possuir, de ter, de existir, e ele tem o significado de como, estar presente, e um significado mais antigo de uma mão segurando a abundância da lua. Então quer dizer que esse aqui de cima aqui, ó, seria a mãozinha aqui, ó, tá? Seria a mãozinha aqui, esse de baixo aqui seria a lua. Então tem também uma discussão que essa lua aqui, ela teria aparecido depois na escrita dessa palavra aqui. O que seria antes aqui seria a ver com carne. Então seria assim alguém segurando com a abundância da carne, né? Então o significado poderia ter aí de ganância, sabe? De ganancioso, de possuir, de segurar, de controlar aquilo ali, sabe? Não dá nada para ninguém, fica só para você. Então esses dois aqui que eu queria destacar mais aí nessa primeira frase, né? Então esse aqui, o di, que geralmente traduz por conhecimento, aqui está sendo traduzido por sabedoria. Porque eu queria comentar aqui, eu não vou mexer nisso daí hoje. Então, aqui, ó, o segundo momento, né, da frase, aí, do geral da frase. Então, a gente tem aqui, ó. Opa! Deixa eu só dar um. A imagem tá embaçada aí, Carol? Tá um pouquinho, mas dá pra ver. Melhorou um pouquinho. Ai, ai. Continua embaçada, né? É, agora piorou. Agora. Não, tá bom assim, dá pra ver, Carlos. É, dá pra entender. Tá. Então, gente, desse segundo momento aqui, a gente tem aqui, ó, tem outro U aqui. A frase foi traduzida aí por eu não possuo. Não tem eu aqui, o eu já estava lá em cima. Então aqui o que tem o U e o di, né, do conhecimento, sabedoria aqui, e aqui um ponto final da frase aqui, como se fosse uma afirmação, alguma coisa assim. Então o U aqui, ó, esse aqui que eu queria destacar aqui, esse U aqui. O que esse U aí, ele tem a ver com o que isso daí? Esse U aí tem a ver com uma pessoa dançando. Teria o significado mais antigo de uma pessoa dançando, tem a ver com a dança aí. E também tem esse significado de, vamos dizer assim, do nada, uma coisa assim relacionada ao nada. Então, o dançar aí, a gente talvez possa entender aí como alguma coisa assim, como o ato de mover, né? Temos com mover com música, ou seja, três coisas: movimento, corpo e música, digamos assim. E pode ser traduzido também por afrouxar. E também pode ter um sinônimo aí de morrer. Morrer aqui no sentido de expirar, sabe? Para fora. Mas assim, não no movimento de dentro para fora, simplesmente. No movimento assim de soltar, sabe? Soltar. Solta. Então, a gente pode perceber já que tem uma diferencinha com esse daqui, ó. O yo, que seria de segurar. Vamos simplificar assim. Para o nosso contextinho aqui de agora. Então, outra coisa aqui que quero destacar também. Opa! Muito bem. Eu queria destacar aqui também dessa próxima frase é o seguinte. Nesse próximo momento aqui da frase, né, a tradução aqui, se uma pessoa comum me fizer uma pergunta com toda a inocência, então aqui, ó, você vê que o que está fazendo parte aqui? Eu, e esse pi, fu aqui seria a pessoa aqui fazendo a pergunta com toda a inocência. A pergunta é esse daqui. E aqui para mim. Aqui. Então esse é o eu que está sendo usado aqui, ó, o ó. Esse aqui também pode ser traduzido por eu. Lá em cima tinha outro eu, aqui tem outro euzinho. E na mesma frase desse euzinho aqui, tem aqui, ó, o yo, não é o u.
Então, esse o aqui, esse eu aqui, ele tem a tradução, então, de eu, só por eu mesmo, não tem a tradução de nós. Esse aqui é só eu. Então, o que ele tem de significado mais antigo, vamos dizer assim, ou um dos mais antigos, né? Uma mão, né? Mão segurando uma alabarda. Alabarda é uma arma, sabe? Que tem duas pontas, numa ponta como se fosse um facão, assim, e na outra ponta é como se fosse uma lança, assim. Então, é uma mão segurando essa arma aí. E esse euzinho aqui, o. Então, vocês podem perceber que esse o aqui é alguém que segurando alguma coisa, e o yo também é segurando a lua e segurando uma arma, ou segurando a carne, segurando uma arma. Muito bem. Daí, a gente tem aqui um próximo momentinho da frase, da mesma frase que a gente está, né, dessa segunda frase que a gente leu aí. Então, aqui ó, tem o próximo momento da frase que não teve tradução. Lá no comecinho, lá na tradução total, né, a tradução inteira da frase que a gente comentou, não tem a tradução disso daqui. Aqui, ó, com, ru, ye, não tem aqui a tradução. Então, esse aqui seria, vamos dizer assim, como se fosse um como, assim, sabe? Um como, tal como, alguma coisa assim. E o ye aqui também é a pontuação da frase, vamos dizer assim. O interessante aqui, ó, o com. Então, esse com aqui, com, esse daqui que é legal aqui que eu acho relevante de comentar um pouquinho ele. Esse com aí, ele tem a ver com, vamos dizer assim, dos significados mais antigos, um orifício. Um orifício, assim, tem vários significados, né? Um buraco no solo, é um buraco, alguma coisa assim. Aqui tem a ver, aqui, vamos dizer assim, com um buraco no solo. Então, o que está tendo a ver, assim, né, com a atividade, assim, que sei lá, geralmente de jardinagem, alguma coisa assim. Então aqui, eu não sei, qualquer coisa que você esteja mexendo com o chão, com a terra. Então você faz um buraco naquilo lá. Então um orifício tem a ver com aquilo lá. Assim, não, assim, é o ato de fazer o buraco também, mas assim, o orifício, sabe? Aqui, o buraco ali, né, o que não tem terra ali, né? O buraco mesmo, ali, onde você fez o buraco ali. É isso daqui que tem a ver. Isso aqui pode ser traduzido também como vazio, ou como nada também, que é uma tradução que pode se fazer desse daqui, ó, que eu destaquei aqui também. Ó. Esse daqui também pode ser traduzido como vazio ou como nada. Mas vocês podem ver que, né, se a gente for pegando os traços deles, a gente vê que tem significados diferentes, que tem um conjunto de significados diferentes, traços diferentes, que podem apontar para situações diferentes, coisas diferentes e tudo mais. Então, esse aqui não foi traduzido nessa traduçãozinha aqui, né? Então, a gente pega aqui o próximo momento dessa mesma frase aqui, que é o finalzinho da frase aí. Eu lhe uniria os dois extremos. Qual eu que uniria os dois extremos? É esse eu aqui, ó, o, esse eu aqui, né, o que está segurando a arma lá, que está segurando a alabarda. Não é aquele aquele eu lá do comecinho da frase, que é o que tem a ver com que é o nós, né, aquele que fala, e aquele número 5 que tem a ver com todas aquelas coisas lá que a gente listou. Então aqui mais ou menos seria o call aqui, seria, vamos dizer assim, de mandar de volta, assim, sabe? Tipo, rebater, assim, manda de volta para os caras, alguma coisa assim. Aqui, alguma coisa assim pode ser traduzido. Esse aqui, ó, liang, tong, pan. Esse liang, tong aqui, esse aqui é interessante, eu acho, de falar um pouquinho sobre isso daí. É uma expressão, né? É uma palavra só. Então, dois extremos, geralmente traduzido por dois extremos aí. O liang, então, ele tem um significado mais antigo, ele teria um significado mais antigo do que a tradução por dois, que tem a ver com duas coisas aqui. Porque mais antigo ele teria só um e essa coberturinha aqui, que a gente já falou sobre ela um pouquinho antes. Então, essa palavra aqui, liang,
Liang, Liang, alguma coisa assim, teria a ver com o que a gente chama de escala, ou uma barra, ou uma medida de peso, sabe? É uma medida de peso, tipo 1 quilo, 1 liang, sabe? Alguma coisa assim. E aqui em cima, aqui, ó, nessa coberteirinha aqui, é o mi, que a gente já mexeu um pouquinho antes, que é cobrir as bordas, né? Cobrir a cobertura das bordas, alguma coisa assim. Esse daqui, ó, tuan, ele tem outro significado aqui, que é o seguinte, que ele tem a ver, alguma coisa a ver assim com um suporte, alguma coisa fixa, tá parado ali. Então, que tem a ver com em pé ou de pé, ou, por extensão, permanente. Então, da onde que vem esse permanente? Desse daqui, ó. Esse daqui é o li. É desse daqui. Esse do lado que seria a planta crescendo, né? Então, alguma coisa que crescendo assim de pé, né? Vamos dizer assim, fixamente com a base fixa ali crescendo de pé. Então, esse aqui que é o tuan. Esse daí que nesse caso aí, bom, vamos passar para o próximo aqui para a gente terminar. Então, teria mais ou menos a ver com isso daí. Com uma escala, com medida, com coisas assim, e permanência. Teria a ver com essas duas significados aí. Esse último aqui, então, terminando a frase aqui, então, fazendo o melhor possível. Esse aqui seria um mas, ainda, alguma coisa assim. Aqui, Jeyan. Então, esse daí, ó, deixa eu só ver aqui. Esse aqui, ó, o J aqui, ele também tem o elementozinho aqui, ó, o Li. Então, ele também tem a ver com permanência aqui também. Só que essa permanênciazinha aqui, ela tá num movimento aqui, ó, que tem tá vendo esse quadradinho de cima aqui, gente? Esse daqui é o Ye. Esse daqui vai lá no começo das frases, quando diz Confúcio disse. No original seria Kunzi Ye. Então, é esse daqui que vai lá sempre. Então, ele tem a ver com uma boca. Uma boca que está fazendo o quê? Relaxando. Uma boca que está relaxando, ela está esvaziando, vamos dizer assim. Ela está pondo para fora, está soltando, vamos dizer assim. Então, e tem outra coisa aqui também, nesse dia aqui também, seria assim, uma pessoa buscando refúgio, né? Ou também entrar em um lugar escondido. Tá tudo por aqui, tá, gente? Só vocês ir atrás de significado, vocês vão encontrar. Então, o que tem a ver aqui com tentar? Tem a ver com esforçar-se, com empenho, se empenhar. Esse Yan aqui do ladinho, o que ele tem aqui pra gente? Então, a gente já mexeu com isso aqui, se eu não me engano, antes. Então, ele tem o significado aqui de um pássaro. Então, esse pássaro também, dentro desse elemento aqui, desse pássaro, bem em cima aqui, ó, tem um elementozinho aqui que é o Jan, que a gente já mexeu, que é naquela frase lá da esteira, né? Se a esteira está ajustada para sentar, se ela não tiver boa para sentar, você não senta. Então, é esse daqui, ó, que geralmente se traduz aí por adequado, apropriado, tudo mais. Esse Jan aí, ele tem a ver com um pé, sabe? Um pezinho de I. E tem a ver com o I também, tá? Que é esse risquinho aqui de cima aqui, que é o I. Então, o I é o número 1, né? Traduzido por número 1 aí. Mas tem a ver com a gente chama de horizonte, uma barra, uma linha e o céu. Então, muito bem. Todos esses significados da frase aí e tudo mais, então, como é que fica daí então, né? Fica assim, ó. Acho que eu vou botar no outro slide que acho que fica mais fácil de explicar, talvez. Menorzinho. Não. Vamos pro outro.
Então, o que acontece? Esse U, esse primeirinho U aí, vou ver se eu consigo explicar. Esse U aí, ele é um U, aqui ó, ele é um U aqui que, vamos interpretar esse U aqui como um U vazio, o U do movimento. E o Yo aqui, uma coisa parada, cheia. Então esse U, esse Yo aqui, perguntando-se, a pergunta que é, se esse U aqui, ele tem conhecimento Yo, se ele é cheio de conhecimento, se ele é pleno de conhecimento, né, se é definitivo isso daí. Aí a resposta é conhecimento vazio, sabe? Conhecimento vazio, conhecimento que não é só de uma pessoa. Ele não é só, o conhecimento não está parado em alguém só ou em alguma coisa. Ele é, vamos dizer assim, ele é nós, né? Tem a ver com muitas coisas aí, os 5 elementos, falar, nós, tudo mais. Vamos dizer assim que conhecimento que seria, vou colocar assim nos termos mais assim que não são adequados, mas assim só para a gente começar começar a entender um pouco o significado da frase aí. Então está sendo perguntado assim, o conhecimento ele é único, ele é parado? Aqui está falando, o conhecimento não é único, não é parado, ele é coletivo. E aqui é individual? Não é individual. Isso não é, o que eu estou falando aqui não é muito apropriado não, tá gente? Mas eu vou falar assim para pelo menos provocar vocês aí e fazer alguma reflexão. Não é exatamente isso não, mas vamos fazer assim. Aí daí só, beleza. Só que no caso aí tem um euzinho aqui, que sou eu só, não são todos nós, tem um eu aqui. Aí se vem outra pessoa que também está cheia aqui, ou seja, vem para arrumar confusão comigo, vamos dizer assim, ela tem um ponto de vista ou uma ideia definitiva sobre um assunto, aí ela vem aqui me perguntar, para mim, tipo, mas não pro eu coletivo de nós, por esse eu que é só eu. Então, tipo, ela vem assim me atacar o ego mesmo, né? Ela vem me atacar assim o eu ali que está pronto para se defender, ele com a arminha na mão. Essa que é a situação. Como é que você faz então? Mesmo você sabendo que, né, que conhecimento não é um negócio assim que só uma pessoa sabe, outras pessoas também sabem, ou por aí vai. Qual que é a saída aqui então? A saída é que o U aqui é uma resposta geral, vamos dizer assim. Seria uma resposta geral. Mas aqui uma resposta para resolver o problema aqui de alguém que está assim, muito aflito, assim, que está muito cheio de ideia na cabeça, e agora, o que eu faço, né? Então daí, você está perguntando para esse O aqui, que é esse eu aqui, então a gente tem aqui o com. O que esse eu, o que o O lá da arminha faz, então? Ele se transforma num buraco, então. E o buraco é o quê? O buraco é vazio. Ele faz esse movimento, ele faz um buraco, então. Entende? Ele faz o buraco aí né? Ele fura esse, vamos dizer assim, esse eu aqui, ó. E o que vai acontecendo? Ele vai se esvaziando. Então daí, esse euzinho aqui, o euzinho da arma, ele retorna, ele rebate, vamos dizer assim, para essa amplitude, vamos dizer assim, das permanências, né? As permanência vertical aqui, essa aqui seria uma permanência vertical, por isso que eu falei de uma constância horizontal lá na segunda frase, seria uma constância diferente. Aqui é outra constância, uma constância que é para cima, que é vertical, ela não se amplia, ela só quer subir na escala, vamos dizer assim, né, no lian aqui. Então, o que acontece? Ele rebate para essa, vamos dizer assim, que o eu rebate para essa abundância das permanências aí e tal, e vai acontecendo o quê? Ele vai fazendo o quê? Ele vai, vamos dizer assim, esgotando aqui o yang, esse yang aqui que eu falei do pássaro, então ele vai esgotando. Como é que você vai esgotando isso daí? Vamos dizer assim que você vai... Como é que você age ali na prática, vamos dizer assim? Com pergunta, com onde? Como? Né? Mas onde? Mas como? Por quê?
E você vai, né? Isso tem a ver com o quê? Com comunicação. Tem a ver com você não ter uma resposta, com você não ter uma necessidade de resposta. Você não está muito preocupado com o que a pessoa vai responder. Porque se você estiver muito preocupado com o que a pessoa vai responder, aí você já encheu de novo e você está o aqui. Aí você perdeu o buraco lá, não é mais o buraco. Então, é aqui que é a questão. Porque daí, o que esse procedimento aqui de esgotamento, vamos dizer assim, que tem a ver com o Jan aqui da adequação e tudo mais, que tem o que você vai esvaziando e tal. E aqui o J, o que vai acontecendo? Você vai esvaziando essa boca que vai falando, que vai relaxando aqui. Então a pessoa vem toda cheia, o que ela vai fazendo? Ela vai relaxando, ela vai, né, uma boca que vai relaxando, então ela vai tentando, ela vai se esforçando, ela vai se empenhando, e você vai perguntando por quê, como, quando, por quê, onde, até você esvaziar, vamos dizer assim, os pontos de vista. Então a ideia aqui não seria você aumentar os pontos de vista, apresentar mais pontos de vista para a pessoa. Isso também é feito, mas você vai esgotando os pontos de vista, né? Então você vai esvaziando a cabeça da pessoa. Se a pessoa estiver muito preocupada, você vai ajudando ela, sei lá, não exagerar na preocupação, vamos dizer assim, né? Se tiver com a dor de cabeça vai passando, digamos assim. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer com esse comentário aí, que foi um tanto longo, né? Por enquanto é isso. Carlos, agora são 8h48. Acho que dá pra gente ler mais uma frase? Ah, eu acho que não, viu? Eu Acho acho que que não, tá. acho que é melhor ficar por aqui então. Eu acho que é melhor a gente ficar por aqui. Tá. Bom, Estamos pessoal, tranquilos. e avisar que na semana que vem a gente não vai fazer a live, né, entre o Natal e o Réveillon. Não vai ter live na quarta-feira, mas a gente retoma no ano que vem, né, na primeira quarta-feira do ano que vem, acho que é dia 6 de janeiro. Aí, isso, a gente retoma no dia 6, ok? Só para avisar aqui. E, bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Esse é PDV 5501. E Feliz Natal para todo mundo. Maravilha, gente. Até o ano que vem, então. Valeu. Valeu, boa noite.